Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma série de recursos aí muito interessantes que vocês podem utilizar junto com seleções para criar novas seleções de uma maneira bem diferente. Para detalhar mais o que eu estou falando, são essas opções aqui em cima que você encontra em todas as ferramentas de seleção do Photoshop, além de ferramentas onde você consegue criar seleções, como por exemplo a ferramenta caneta. Aqui na ferramenta caneta vocês vão encontrar aquele mesmo conjunto de ferramentas de uma maneira diferente. Vocês vão encontrar nesse menuzinho aqui, drop down, e aí você tem as mesmas opções que você encontra ali nas ferramentas de seleção. Além da ferramenta caneta, a gente também tem essas ferramentas de shape aqui. E aí você tem a ferramenta retângulo, a ferramenta elipse, polígono. Todas elas também oferecem esse recurso. Vocês vão encontrar aqui nesse menu, igual a gente encontrou na ferramenta caneta. E eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona cada um dessas opções aqui. Então eu vou voltar aqui para a ferramenta seleção. Para a ferramenta de seleção, aliás. Aqui também eu não citei, mas essa família aqui de ferramentas de seleção, você vai encontrar aqui a ferramenta de letreiro retangular, letreiro elíptico, e aí você também tem algumas outras ferramentas aqui, que é a ferramenta letreiro de linha única e letreiro de coluna única. Essas opções funcionam em todas essas ferramentas, além dessas aqui também. Você tem a ferramenta laço, a família da ferramenta laço. Você pode utilizar esse conjunto de recursos nas três ferramentas laço. E também aqui na ferramenta de seleção rápida e na ferramenta varinha mágica, que são basicamente as ferramentas onde você consegue criar seleções no Photoshop. Então eu vou voltar aqui para a ferramenta de letreiro retangular. Eu vou criar um retângulo aqui. E aí, por padrão, o Photoshop vem com essa primeira opção aqui selecionada. Essa primeira opção aqui, ela vai fazer com que a sua ferramenta ela funcione de modo normal. Então eu criei uma seleção. Se eu clicar aqui em cima para criar outra seleção, ele vai acabar com essa aqui. Olha lá, como vocês viram, quando eu crio uma seleção e eu vou criar outra, a anterior desaparece. Só que se eu marcar essa segunda opção aqui, que é adicionar a seleção, eu vou conseguir criar um outro retângulo aqui e adicionar a essa seleção aqui. Então eu vou criar um novo formato aí de seleção, como vocês viram aqui, ó. Agora eu tenho uma seleção com um formato bem diferente. Agora eu tenho uma terceira opção aqui, chamada subtrair. Essa terceira opção ela vai fazer o contrário do que essa aqui fez. Eu vou criar aqui uma nova seleção. E aí a hora que eu soltar o mouse daqui, vocês vão ver que aquela parte ali ela vai ser removida da seleção anterior. Então a hora que eu soltei, eu removi ali uma parte. Eu posso voltar a fazer isso quantas vezes eu quiser. Se vocês notarem ali no ponteiro do mouse, vocês vão ver um sinalzinho de menos. E aí depois eu ainda tenho essa opção aqui, que é fazer intersecção com seleção. Vou selecionar essa opção aqui. E aí, dessa vez, quando eu criar uma seleção, ele vai pegar e vai isolar apenas a parte onde acontece a intersecção entre as duas seleções. Então eu vou fazer aqui uma nova seleção e o que vai sobrar é só a intersecção entre essas duas seleções. Na hora que eu soltar, o Photoshop permanece comigo só com a intersecção que aconteceu ali entre as duas seleções. Bom, esses quatro recursos aqui, eles funcionam da mesma maneira para todas essas outras ferramentas aqui de seleção. Um caso interessante aqui que eu posso citar é essa ferramenta de letreiro de linha única. Eu vou selecionar ela aqui. Eu vou pressionar Ctrl D para desabilitar essa seleção aqui. Eu estou aqui com a opção de adicionar a seleção. Então eu vou clicar aqui uma vez. Essa ferramenta é só você clicar uma vez, ela já cria uma linha aí de 1 pixel para você no documento.
E aí imagina que eu queira fazer aqui uma linha agora que passe aqui na vertical. Então eu tenho aqui a opção de ferramenta letreiro de coluna única. Eu estou com a opção aqui, como eu falei antes, de adicionar a seleção marcada. E aí eu posso criar aqui uma outra seleção na vertical. E aí eu posso repetir isso quantas vezes eu quiser. Então você pode criar um grid ou alguma marcação que você queira utilizando seleção dessa maneira. Pressionar Ctrl D aqui para desabilitar. Essas opções também vão funcionar da mesma maneira para a ferramenta laço. Como vocês estão vendo aqui, elas estão aqui presentes aqui em cima. Para a ferramenta de seleção rápida e a ferramenta varinha mágica também. É um pouquinho mais complicado de usar com elas, mas funciona da mesma maneira. Agora, quando vocês utilizarem a ferramenta caneta, ela já muda um pouquinho. Eu seleciono a ferramenta caneta aqui. Para que você tenha essa opção habilitada, você vai ter que mexer nesse menu drop-down e escolher a opção demarcador. Se você deixar na opção forma, ela também existe aqui. Só que ela fica só na opção de nova camada, a menos que você crie as formas e depois transforme em seleção. Então eu vou colocar aqui em demarcador. E aí eu vou criar um shape qualquer aqui. Vou fazer um outro um pouquinho mais complexo. Eu estou aqui com a opção excluir formas sobrepostas. Fiz aqui alguma coisa. E aí eu vou clicar com o botão direito do mouse. Vou escolher a opção criar seleção. Vou dar OK. E aí, como vocês estão vendo, parece que não aconteceu nada, né? Eu vou criar uma nova camada aqui. Selecionar a ferramenta lata de tinta. E a hora que eu clicar, vocês vão ver que a minha seleção ela isolou a parte central e deixou ativo só a parte externa. Então já criei aqui uma seleção bem complexa, bem diferente. Vou dar um delete aqui para mostrar as outras opções para vocês. Essa aqui é excluir formas sobrepostas. Aqui fazer intersecção das áreas das formas. Essa de intersecção ela funciona como a anterior que eu mostrei. Estou criando aqui uma forma bem abstrata mesmo, sem pensar muito. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção criar seleção. Vou dar OK. A hora que eu fizer isso aqui, ele pegou só as partes onde aconteceu a intersecção. Aqui também, se a gente criar uma nova camada e preencher com alguma cor, fica um tipo de trabalho bem interessante, aí, bem abstrato e bem complexo aí de ser reproduzido. Voltando aqui à ferramenta caneta. Eu tenho aqui subtrair forma frontal. Então eu posso criar aqui um novo shape. E aí eu crio um outro aqui. Imaginem que eu queira remover essa parte. Vou clicar com o botão direito, escolho a opção criar seleção, clico em OK. E aí ele removeu aquela parte, criando uma seleção inteira. Vou criar aqui um novo shape agora. Dessa vez eu estou com a opção combinar formas. Vou criar um outro shape aqui. Clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção criar seleção, do OK. E aí ele cria uma seleção inteira com os dois shapes combinados. Pressionar Ctrl D para desabilitar a seleção. O mesmo vai acontecer com essas ferramentas aqui.
Essas ferramentas são as ferramentas de shape do Photoshop. Se você selecionar alguma delas, vocês vão ver que você tem esse menu drop-down, e aí vocês vão encontrar 3 opções aqui. Então, se você escolher a opção demarcador, você vai ver que você vai encontrar aqui habilitado as opções de mesclagem aqui das seleções. E aí funciona da mesma maneira como eu utilizei com a ferramenta caneta. Eu vou escolher aqui a opção combinar formas, vou selecionar aqui a ferramenta elipse, vou criar aqui um círculo, criar aqui um outro círculo, e aí eu faço um círculo maior, clico com o botão direito, escolho a opção criar seleção, dou OK, e aí eu já tenho uma forma aqui que eu posso preencher com alguma cor e depois ir trabalhando no Photoshop. Vou ativar aqui a seleção novamente, pressionar Ctrl D, delete aqui. Isso também funciona para você combinar formas diferentes também. Vou fazer um círculo. Vou escolher agora um retângulo. Vou escolher a ferramenta polígono. Aqui acho que ela não vai dar muito efeito. Vou colocar um outro aqui. Vou selecionar essa ferramenta aqui, que é bem interessante, a ferramenta de forma personalizada, porque aqui nela vocês encontram aqui dentro dessa janela de forma, vocês encontram diversas outras formas aqui que vocês podem utilizar, e essas formas também vocês podem combinar como vocês quiserem. Escolher essa estrela aqui, vou jogar essa estrela aqui, tô fazendo um exemplo para vocês aqui bem estranho, mas é só para exemplificar aqui como que funciona. Coloquei aqui um gato também, e aí para mim tá bom já. Eu vou clicar com o botão direito aqui do mouse. Como eu disse antes, eu tô com a opção aqui de combinar as formas, então ele vai combinar todas essas formas aqui em uma única seleção. Cliquei com o botão direito, escolhi a opção criar seleção, vou dar OK, e aí ele criou para mim uma única seleção com todos os shapes aí combinados, como vocês viram. Vou criar aqui uma nova camada, preencher com cor. Como vocês viram, ele criou aqui um shape que aqui não tem forma nenhuma, mas vocês podem trabalhar isso de outras formas para criar aí coisas mais criativas aí e que ajudem vocês nos trabalhos. Bom, resumindo, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um joinha aí, compartilha nas redes sociais. E se você ainda não está cadastrado no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí para se cadastrar. Toda terça e quinta agora a gente tem vídeo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.